Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Terapia da Criança. Eu sou Roberta Lima, profissional responsável pelo canal e pelas outras redes sociais em que a Terapia da Criança marca presença. Os endereços estão aqui abaixo na descrição do vídeo. E como prometido, vamos falar agora sobre algumas orientações básicas e importantes que a gente pode adotar, não é, diante de uma criança que está apresentando alguma disfluência na fala, ou seja, que está tendo uma certa gagueira, não é, em alguns momentos. Se você não assistiu esse vídeo anterior, que eu falei sobre a disfluência da fala, é interessante depois você ir lá até esse vídeo, assistir, para ver qual foi o contexto, né, a reflexão que eu coloquei em relação a essa questão da cobrança que se tem, não é, às vezes acentuada demais, para que a criança fale corretamente, né, de início, e depois volta para assistir esse, tá, para a gente dar uma sequência mais legal em relação ao contexto da disfluência e quais são as orientações que a gente pode adotar, tá certo? Então, a primeira coisa, né, que a gente precisa já ter assim em mente em relação a esse momento em que a criança está apresentando uma disfluência na fala, é importante que a gente perceba, observe, para ver se precisa melhorar em relação à velocidade da nossa fala, ou seja, como a gente está falando com a criança, não é? Como a gente está comunicando com a criança. Se a gente está falando, se a gente está solicitando, se a gente está se comunicando com a criança através de uma fala acelerada, não é? Se a gente fala muito rápido, ou porque a gente está com pressa mesmo, por conta da demanda do dia, ou porque é algo da personalidade mesmo, daquela pessoa, daquele mãe, daquele pai, que tem da sua personalidade já uma questão, não é, de falar mais rápido, de ser mais expansivo, e às vezes um processo ansioso também acaba envolvendo, né, refletindo nessa identidade dessa fala, tá, nesse padrão dessa fala. Então, procura primeiro logo observar qual é o modelo, né, que você, enquanto pai, enquanto mãe, muitas vezes enquanto educador, porque você, quando é um professor que a gente está falando com muitas crianças, né, está lidando com muitas crianças ao mesmo tempo em sala de aula. Então, procura observar como é que você está falando, se você está tendo um padrão em que você está falando muito acelerado, ou se você consegue falar com calma, se você fala com uma certa, não é, uma certa lentidão, de modo que você consiga pronunciar e articular melhor as palavras. E não só isso, quando você fala mais devagarzinho, você dá uma oportunidade maior de tempo mesmo para a criança conseguir pensar no que é que ela vai dizer, no que é que ela vai responder. Não é? Então, é algo que você consegue dar essa oportunidade maior para a criança se organizar, se estruturar mentalmente, para depois verbalizar, para depois responder o que é que você está falando, está comunicando, está interagindo com ela, né, o que quer que seja. E note também, reflita em relação a essa questão da velocidade da fala, que quando a gente fala muito rápido, muito acelerado, isso pode refletir mesmo num processo ansioso para a criança. Não só porque ela fica sem tempo suficiente para pensar no que é que ela vai responder, como também ela sente essa ansiedade, não é? Porque uma coisa é você falar de uma forma tranquila e outra coisa é você falar a mesma frase, não é, mas de uma forma mais, não é, agitada, mais acelerada, dependendo da situação. A criança absorve essa ansiedade e isso reflete fisiologicamente no corpo dela, de modo que ela não consegue, não é, parar, se organizar, pensar e falar e responder, tá? Então, observe, tente conduzir dessa forma, oriente as pessoas que convivem com essa criança também, não é, para poder adotar essa questão, não é, de falar mais lentamente. Mas cuidado, assim, falar lentamente, eu não estou falando de nada também caricato, não é falar em câmera lenta. É falar lentamente de forma pausada, de forma que você articule bem apenas as palavras, tá? Mas oriente então os familiares, as pessoas que convivem mais, observe se a criança tem babá, observa como é essa babá falando, não é? Claro que tem coisas que fogem do nosso controle, mas tenta orientar a babá, pelo menos nesse sentido, né, de falar um pouquinho mais devagarzinho, de falar mais lento, pelo menos nos momentos em que a gente percebe que a criança está tendo uma disfluência, não é, mais expressiva em algum momento do dia, tá certo? Então, tentem caminhar por esse percurso, né, de falar um pouquinho mais lento.
E além disso, também tem a orientação, né, que é super comum, que acho que muita gente já ouviu, né, já recebeu essa orientação, se está passando por essa situação de disfluência com a criança pequena, de dar tempo, né, de não apressar a criança para responder, de evitar ao máximo completar a frase da criança, por mais que você imagine o que ela quer dizer, que você saiba que ela quer completar a frase com uma determinada palavra, por mais que você queira ajudar nesse sentido fazendo isso, por mais que você queira adiantar o lado, porque você está com pressa e você precisa logo estabelecer essa comunicação, então você acaba complementando a frase pela criança, tá? Evita fazer isso ao máximo, porque tudo isso é estímulo, né? Tudo isso é treino. A criança, quando está nesse momento, né, que ela está repetindo alguma palavra, repetindo alguma frase, ou tá ou então aí, na verdade é aquela questão do tempo também, que ela está precisando, meio que para procurar no repertório mental dela, né, dentro do vocabulário que ela tem de disponível, qual a palavra que ela tem e que ela pode encaixar e usar para completar essa frase. Então, isso é um estímulo, isso é um exercício que ela precisa ir para o enfrentamento. Então, se você simplesmente, de forma muito contínua, de forma muito sistemática, se você vai lá e completa a frase porque você não tem paciência, ou porque você quer ajudar, porque você acha que está vendo a criança angustiada, então você vai lá e completa a frase logo, de imediato, ou porque você está com pressa mesmo e quer concluir logo aquela situação. Procure evitar, porque você, quando faz isso, você está tirando essa oportunidade da criança de exercitar, não é? De estruturar esse processo mental, de escolher quais são as palavrinhas que ela tem disponível, que vão se encaixar no contexto da mensagem que ela está precisando comunicar, tá certo? E para terminar, eu acho que a grande dica, né, digamos assim, a grande orientação nesse sentido, que é, na verdade, uma chave, que eu acho, do relacionamento, né, da educação entre pais e filhos, que é a questão da empatia. Né? É algo que eu bato muito nessa tecla, falando sobre a importância do adulto se colocar no lugar da criança e fazer com que a criança perceba, não é, que está se sentindo compreendida, escutada. Não é? Então, nesse momento da disfluência da fala, essa questão da empatia também é fundamental. Porque quando você vê, não é, principalmente naquele momento em que a criança está realmente, não é, muito agitada, ela está percebendo que ela está tendo uma disfluência, não é, mais expressiva. E só abrindo um parêntese, é importante a gente pontuar que tem crianças que percebem que tem uma consciência maior, não é, que estão com a disfluência e lidam bem com isso, né, continuam falando, têm a dificuldade, mas continuam, né, falando normalmente. Tem crianças que têm essa consciência, mas que, no entanto, já ficam incomodadas, né? Ficam mais ansiosas por perceberem as dificuldades naquele momento. Tem crianças também que não percebem, tá? Então, só para vocês entenderem que existem essas possibilidades. Então, nesse momento, principalmente que a criança está mais assim disfluente, que você está percebendo que ela também está se incomodando, não é, com essa dificuldade, tenta se colocar no lugar dessa criança, não é? Abaixa na linha dos olhos dela, fala com ela, mostra para ela que você entende, que você imagina que realmente não deve ser fácil aprender a falar. Pontue isso para ela, diga que, olha, filho, você está aprendendo a falar, então é natural, é normal que você tenha essa dificuldade às vezes, que você não consiga encontrar as palavras que você precisa, que você repita as palavrinhas, repita as frases. Então fale isso, né, com a criança de uma forma objetiva, mas de uma forma que ela consiga perceber que aquilo que está acontecendo com ela não é nada do outro mundo. Não é? Se possível, conte alguma história sua ou de alguém que a criança conhece. Olha, seu pai também, quando era pequeno, que tinha a sua idade, nossa, demorou para falar, tinha dificuldade para falar. Se der, chama a vovó, a mãe do pai da criança, para contar como era, não é? Porque a criança fica encantada, não é só com o fato de saber que seus próprios pais um dia foram crianças, isso para ela já é uma revelação e tanto. Então, quando você mostra para a criança que essa dificuldade que ela está tendo é natural, não é? Você acaba desmistificando isso para a criança, ela tem uma tendência maior a relaxar mais, a se cobrar menos e continuar aí no desafio dela, né, em relação a esse desenvolvimento da fala.
E associado a essa questão da empatia, lembrem também em relação à questão do movimento acolhedor que você oferece à criança, né? Então, principalmente no momento que você está vendo que ela está ansiosa, às vezes ela fica muito agressiva, porque não consegue se fazer compreender, não é? Então, tenta acolher essa criança, né? Corporalmente mesmo, não é? Dar um abraço, dar um beijo, pontua essas coisas que eu falei, não é? Da empatia, de contar uma história, de mostrar para a criança que aquilo ali é natural e dar esse acolhimento, porque quando você faz esse tipo de abordagem, não é? Afetiva, que você dá esse toque à criança, não é? Com toque você consegue promover uma alteração fisiológica também, porque a criança tende a produzir um hormônio do bem-estar, então ela fica mais calma depois de um abraço, ela fica mais relaxada depois desse afeto, né? Desse beijo, desse abraço que você oferece, depois que você se coloca no lugar dela e mostra para ela que aquilo ali que está acontecendo é natural e que vai passar, não é? Que basta ter paciência e que você está ali para ajudá-la, não é? Para conduzir da melhor forma possível, porque se a gente consegue conduzir dessa forma, se a gente consegue fazer com que esse momento da disfluência no desenvolvimento da fala seja conduzido, né, a partir dessas orientações aqui que a gente falou no vídeo, certamente, não é, vai ajudar bastante para com que se evite, porque muitas vezes, como eu falei no vídeo anterior, a forma que essa disfluência, que até então era algo passageiro, que até então era algo característico apenas do desenvolvimento mesmo, a forma como isso é conduzido, se é conduzido de uma forma que a criança é muito cobrada, é muito exigida, isso pode cristalizar e aí a gagueira pode vir a se desenvolver, tá? Então essas orientações, elas podem servir como uma medida preventiva, não é? Para essas situações que acontecem, de que a criança ela não teria nenhuma... necessariamente não iria desenvolver uma gagueira, mas por conta da forma como isso foi conduzido, ela acaba se desenvolvendo dessa forma e acaba, né, resultando numa gagueira e precisando realmente de uma intervenção de um fonoaudiólogo, tá certo? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês possam ter refletido, que eu possa, através aqui de alguma orientação, possa ter iluminado um pouquinho o entendimento de vocês. E quem estiver passando por esse momento da disfluência, não é, com alguma criança pequena, um filho, um sobrinho, um aluno, tenta conduzir dessa forma e se vê que não está tendo, né, muita evolução, se ainda assim a criança continua persistindo, né, lembrando, se esse comportamento da disfluência persistir por mais de 6 meses, é importante que procure a orientação de um fonoaudiólogo para que a criança seja avaliada e ver a necessidade de ir para terapia, tá certo? Um abraço, gente, curtam o vídeo se gostaram, assinem o canal, até a próxima semana e a gente vai se encontrando aí ao longo da semana pelas outras redes sociais da Terapia da Criança, tá certo? Tchau, tchau, grata pela atenção, até a próxima.